Oi, acho que agora voltou. E aí, Carla, me escuta agora? Agora tá ok. Agora eu Ah, tô ouvindo. Pronto, beleza. vamos continuar aí pra gente poder entrar no assunto, porque eu já vi que a internet não tá colaborando, não. Pois é. Sim, aí a gente conheceu o Max, né? A gente acabou subindo no palco lá do evento, né? Pois é, foi um momento muito importante nas nossas vidas, né? Foi muito emocionante, porque assim, no momento que ele tava falando, ele acabou pedindo para que algumas pessoas subissem ao palco. E eu não estava programada para subir, acho que o Pedro também não estava, né, Pedro? E aí a Não, gente ninguém acabou tava, foi subindo, surpresa. ninguém estava. O gestor do CRA começou a pedir para as pessoas subirem, quando eu vi, eu já estava lá em cima, o Pedro estava lá em cima também, e eu lá do lado do Max Geringer, então foi muito legal. Para quem não sabe, o Max Geringer é aquele cara que apresentava o quadro lá do Chefe Secreto, do cabelo grisalho. Ele é o top da área de RH. E Enfim, assim, só complementando, Carla, pode falar. Pode falar. como é importante a gente tomar as atitudes, né? Por coincidência ou não, claro que não foi coincidência, eu estava lá do lado do Max Guerra com a camisa do Empreende Litoral fazendo propaganda para mais de 1.000 pessoas que estavam ali presentes gratuitamente, né? Sim, foi uma grande oportunidade. E aí a gente aproveitou, né? E eu também, que estava lá para ver o Max Gehrig, né? Subir, tirar foto, eu fiquei do lado dele, né? Não, quando eu lembro, saudade dos eventos, minha gente, que saudade. E aí, para a gente discutir essa questão da procrastinação, eu lembrei, Pedro, da gente discutir um pouco sobre também os mitos da procrastinação, né? Eu queria deixar bem claro nessa live que a gente aqui não está tentando forçar ninguém a produzir na quarentena. Ninguém é obrigado a produzir na quarentena. Ninguém precisa abrir mão da sua saúde, né? Daquele tempo, tirar de reflexão para ir produzir. Mas para quem está executando algumas atividades, home office, de estudo, a gente justamente pensou nesse tema para ajudar essas pessoas que estão com dificuldade de focar. E aí, Pedro, eu queria saber de ti, assim, se tu tem alguma dificuldade para focar e como que você faz para superar essas dificuldades no dia a dia? Assim, uma coisa que eu falei muito para meus alunos durante esse semestre, e que eu acredito que é fundamental não só na carreira de administrador, mas na nossa vida, existe uma palavrinha mágica chamada planejamento. Então, assim, eu planejo o meu dia. É um momento muito difícil para todos. Tem a questão psicológica, né, que você vê as coisas que estão acontecendo. Sábado mesmo eu vi duas pessoas muito ligadas a mim irem embora por conta dessa doença. Você se preocupa com seus pais, com seus avós, que ainda tem avô, eu não tenho, infelizmente, né? Mas meus pais já são idosos, são do grupo de risco. Então a gente se preocupa muito. Então, como é que eu estou fazendo no meu dia? Geralmente eu acordo 6 horas, de 6 às 7 horas da manhã eu procuro ler, eu já estou no sétimo livro nessa quarentena. Né? Todo início de ano eu compro 12 livros. Eu tenho a meta de ler 12 livros por ano, pelo menos um livro por mês. Então eu estou antecipando minha meta agora nesse período. Né? Então eu já li 6 livros, 6 às 7 eu faço a minha leitura, que é o horário que a casa está um pouco mais tranquila. 7 horas eu vou fazer a minha questão higiênica, né? Banho, banheiro, essas coisas. Tomo meu café e dou mais uma lida de 8 a 8 e meia. Quando é 8 e meia, eu entro na internet para ver as notícias. Né? Porque como eu trabalho com municípios, com o Estado, eu tenho que estar atento no que está acontecendo no dia a dia. De 8 até 9 e meia, ou de 8 e meia até 9 e meia, eu olho as notícias, aí tiro um tempinho para dar uma olhada no Facebook, no Instagram e tudo, e dou uma pausa, desligo. E aí vou procurar fazer outra atividade. Ou eu vou brincar com a minha filhada, ou vou conversar com a minha esposa, ou vou resolver alguma coisa na rua, né? Mas geralmente assim. Aí almoço, dou uma descansada, e à tarde, mais ou menos a mesma rotina. Porque quando você planeja dessa forma, não fica cansativo e você acaba conseguindo fazer as coisas do dia a dia. E acaba que não se acomoda muito, né? O ruim é você passar o dia todo, porque está de quarentena, sem fazer nada. Aí eu acho que isso é muito ruim, é improdutivo para você.
Não só como profissional, mas como pessoa. Porque quanto mais tempo você passa sem uma atividade, mais tempo você tem para a mente estar produzindo pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, nesse momento, eles são muito fortes. Para você ter uma ideia, eu, Pedro, deixei de assistir qualquer tipo de jornal na televisão. Porque eu senti que esse noticiário ele estava me prejudicando psicologicamente. Então nós temos que pensar no nosso psicológico também. E eu acredito que se nós tivermos um planejamento, as coisas começam a acontecer. Se eu tivesse me entregue a ficar parado, por exemplo, eu não teria, durante esses 60, 70 dias, ganho 5 licitações que aconteceram nesse período. Ou seja, não, tá parado, tá tudo parado, eu vou deixar de olhar minhas coisas. Não deixei de olhar, as coisas foram acontecendo, eu fui acompanhando, consequentemente, eu fui tendo o bônus, né? O bônus do ônus de estar trabalhando normalmente. Legal. E aí o que o Pedro está falando, gente, é justamente essa questão da rotina, que é justamente uma das técnicas para você burlar a procrastinação, você ter uma rotina bem definida. E quando a gente fala de rotina, a gente não quer dizer que você não vai poder falhar nenhum dia, em nenhum momento, que aquele horário que você determinou, se você não conseguir fazer, que você vai sofrer com aquilo. Pelo contrário, é uma rotina para você ter um direcionamento, uma base de como seguir. Né? Não é para ficar preso naquela rotina que não pode fazer nada que foge daquilo ali, porque você tem que fazer aquilo. Né? Tudo na nossa vida tem que ser a questão do controle, da flexibilidade. E a gente sabe que, nesse caso, a rotina ajuda para que a gente não se perca nas horas. Por exemplo, como o Pedro estava falando aí, às vezes a gente entra na rede social e passa horas na rede social, né? Perde a noção do tempo. Então, se a gente tem uma rotina bem definida, isso ajuda a não procrastinar. Uma coisa que dá muito certo para mim é analisar, pesar, né? Quais são as atividades mais importantes. Eu até coloquei aqui, tentei escrever, mas eu não sei se dá para ler muito bem, mas eu vou falar, que é a matriz de Eisenhower, que a gente utiliza muito no sentido de pesar, né? Quais são os mais importantes, os menos importantes, os urgentes, porque quando a gente tem uma atividade importante e urgente, a gente deve priorizar ela. Quando a atividade é importante e não é urgente, a gente vai deixando ela mais para baixo da lista. E quando a atividade nem é importante, nem é urgente, é onde a gente pode decidir ou eliminar ou delegar essa atividade. Então, uma dica muito boa é justamente pesar. Poxa, será que se eu ficar 4 horas na rede social é urgente, é importante, é relevante para mim? Ou seja, qualquer outra atividade que a gente vai fazer, né? Sempre ter esse foco, né? Sempre pensar se realmente isso vai ser relevante para a gente. E aí, da procrastinação, que é, por exemplo, às vezes o pessoal acha, né, Pedro, porque a gente está executando as coisas, que a gente não faz nada além da rotina, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque todo mundo é ser humano, é falho, e o que é que tu acha? No dia que não dá certo seguir a rotina, o que é que tu faz? Assim, as redes sociais hoje, elas, nesse momento, eu acredito que elas são uma grande inimiga, né? Então, às vezes, você se perde um pouquinho mais nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E eu estou tentando me policiar muito com isso, porque, na realidade, elas são importantes para a gente trabalhar, mas também são ótimas para atrapalhar o nosso trabalho. E quando eu saio da rotina, assim, é difícil eu sair da rotina, mas acontece porque você realmente não tem. Tem dia que está tudo muito parado. Aí eu tenho uma afilhada que está passando aqui com a gente, eu vou brincar com ela, eu vou tomar um banho de piscina, eu vou. A gente não dá para ficar também focado totalmente só na questão do trabalho, né? Então, assim, aí eu procuro assistir um filme, eu procuro assistir alguma coisa que seja produtiva, né? Eu até vi recentemente que você postou aí sobre um filme brasileiro, né? Que eu estou até querendo assistir, porque eu já tinha visto outra pessoa que trabalha na área de administração postar, mas como minha esposa já assistiu, aí fica ruim de eu assistir, porque eu tenho que assistir algo que ela ainda não assistiu.
Aí eu estou tentando arrumar um tempo para assistir esse filme. Então, assim, eu tento, de alguma forma, me ocupar, né? Porque rede social, nesse momento, ela pode atrapalhar muito o seu psicológico, porque só se vê morte, só se vê coisa ruim, é muito ruim mesmo, assim, né? Então, assim, aí final de semana, essas lives aí que estão acontecendo dos cantores, final de semana, eu tenho curtido muito, isso é uma forma também de você desopilar, né? É uma forma de você conhecer coisas novas, né? Tem shows aí que eu nunca imaginei que eram tão bons, que quando terminar essa pandemia eu vou querer assistir presencialmente, né? Então, assim, a internet tem dado muitas oportunidades. E quando eu saio da rotina, eu vou para esses lados aí, né? De buscar estar exercitando a mente de uma outra forma. Eu estava até vendo um post esses dias que falava justamente disso. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer pela melhoria da nossa produtividade é parar um pouco, né? Porque às vezes a gente está focado demais produzindo, e às vezes a gente precisa dar um fôlego, né? A Assunção aí que está assistindo nossa live, eu vi até postando isso, ela corroborando, né? Dizendo, às vezes dá uma pausa necessária. Não, isso é A importantíssimo. Amanda, Pedro, a Amanda está aí assistindo a Amanda live. entrou aí. É porque eu tô sem óculos, não consigo ver nadinha aqui. Mas, Amandinha, grande abraço. Só completando aí o que você falou, existe um livro do Dominique de Masi, um dos maiores sociólogos do mundo, que o título dele é O Ócio Criativo, né? Às vezes é necessário você dar uma pausa para que você possa ter ideias novas, para que você possa renovar sua mente, reoxigenar sua mente, né? Inclusive ontem eu estava vendo uma live de uma professora aqui que trabalha conosco na Dinâmica, que é coordenadora do Comed, e ela até dizia lá um método bastante interessante de estudo, que ela denomina como Pomodoro, né? Você passa 25 minutos estudando, 5 descansando, 25 minutos estudando, 5 descansando. Isso durante 2 horas. Então, assim, nós precisamos fazer com que a nossa mente se oxigene. Né? Não pode ser só trabalho, só trabalho, só trabalho. Nós precisamos oxigenar com livros, com filme, com passeio. Eu geralmente, todo dia à tarde, eu dou uma volta de carro, não saio de dentro do carro, mas uma volta de carro pela cidade, para ver como é que a cidade está reagindo, né? Se tem mais gente na rua, se tem menos gente. Então, assim, eu procuro sempre estar renovando o oxigênio da minha mente. E aquela coisa, cada um tem seu tempo, né? Você falou aí da técnica do Pomodoro, que é essa que a gente produz durante algum tempo, depois dá pausas, né? Pausas programadas. E, assim, mas tem gente que, de repente, não se dá bem com isso, né? Então, você também tem que fazer os testes e ver qual é o seu nível de produtividade. Por quê? Porque, às vezes, eu produzo em 2 horas, ininterruptamente, né? E às vezes eu não consigo ficar 2 horas produzindo direto. Às vezes eu consigo ficar meia hora concentrado, 1 hora. Então essa questão do foco, ela varia muito. Mas eu acho que o foco é a gente destacar o quê? Que o problema não é a procrastinação em si. O problema é quando ela se torna um vício de procrastinar. Tipo, tudo você deixa para depois. Vá, faz isso agora. Não, vou fazer depois. Você nunca faz a coisa na hora que é para fazer, você sempre deixa para depois. Então, aí você falou da dica de livro, eu até vou falar um aqui também, que depois quem quiser me seguir, tem lá na minha bio, lá na minha bio eu deixo uns links com alguns livros em PDF disponíveis no Drive, e é o livro A Arte da Procrastinação, do John Perry. E aí ele fala lá que a procrastinação, de certa forma, ela é positiva. E ele fala sobre alguns aspectos, inclusive sobre o perfeccionismo, que o perfeccionismo também pode ser, na verdade, pode ser um defeito. Porque às vezes quando você quer fazer as coisas perfeitas demais, as coisas não acontecem. E isso pode gerar procrastinação, porque você pensa assim, eu não vou fazer isso agora porque eu não tenho condições de fazer perfeito. Eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para um dia quando eu tiver condições. E aí acaba não acontecendo. E aí, Pedro, o que é que tu vê, o que é que tu acha dessa questão do perfeccionismo? Não, eu acho que isso aí que você falou é corretíssimo. Tem gente que às vezes é tão perfeccionista que nunca consegue terminar um trabalho, né? Aquele trabalho nunca está pronto.
Aquele trabalho nunca consegue ser, de certa forma, efetivado. Ele nunca consegue tirar aquele projeto maravilhoso do papel, né? Inclusive, eu tô lendo um livro agora, que está me falhando a memória aqui, mas é esse que tem um tema bem polêmico. Eu sei que o final acho que é Seja Foda, uma coisa assim, né? Um laranjinha que eu acho que você já até leu. Ah, o laranja. É. Sutil Arte de Igual, foda-se. Isso, essa aí. Que lá, acho que é no segundo capítulo, ele coloca que hoje existem milhares de consultores, milhares de pessoas que se acham tais, mas que na realidade nunca saíram do papel, né? E a cada dia tentam se reinventar para ser melhor e na realidade nunca conseguiram executar nada. E quando eu li aquele pedaço do livro, eu identifiquei assim, centenas de pessoas que eu conheço que todo dia, toda semana tem uma desculpa nova. E são os maiores consultores do mundo sem nunca ter feito nada. Porque eu acredito que a pessoa, para ser consultora, ela tem que ter tido prejuízo, ela tem que ter quebrado, ela tem que ter se levantado 2, 3, 4 vezes, porque só sabe realmente as coisas quem passou por elas e quem errou. Então, assim, essa questão do perfeccionismo que você colocou, ela é muito, a gente vê muito no dia a dia. Aquelas pessoas que se acham tão perfeitas, mas que não conseguem fazer nada. Porque sempre falta alguma coisa, né? E aí, uma coisa que me ajuda muito também dessa questão da procrastinação, que tu vai falando aí, eu vou lembrando. Tô até anotando aqui algumas coisas, mas vai falando, eu vou lembrando. Geralmente a gente tem prazos, né? Quando as coisas chegam pra gente, principalmente quem trabalha com projetos, geralmente a gente tem prazos, né? Então, a gente, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes é 2 dias, né? Então, depende muito da atividade que a gente vai desenvolver. E uma coisa que me ajuda, que eu sempre utilizo, é aquela questão de colocar os meus próprios prazos. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo para entregar em 15 dias, 30 dias, eu coloco na minha cabeça, não, em 10 dias eu vou finalizar ele. Ou marcar a finalização dele em até 10 dias. Por quê? O que acontece? A gente acaba prevendo os atrasos. Então, se até 10 dias eu não terminar, eu ainda tenho aí 5 dias de grátis, vamos dizer assim, né? A mais, porque eu coloquei meu próprio prazo. E assim dá para colocar, se você tem uma coisa para entregar 2 dias, você coloca para 1 dia, né? Ou para entregar depois de amanhã, não, tem que entregar amanhã. Por quê? Porque isso facilita na nossa organização, porque a gente sabe que tudo começa aqui na nossa cabeça. Então, se eu agendo lá, que é tal dia para eu entregar, eu realmente vou acreditar que eu tenho que entregar naquele dia. E se acontece algum atraso, eu ainda vou estar no lucro. Então, isso é uma coisa que eu uso muito e que engana muito o meu psicológico, vamos dizer assim. E aí, tem mais alguma dica? Você falou em prazo aí, e eu estou sorrindo aqui. Nada contra os advogados, mas o advogado ele tem a arte de procrastinar. Quando você diz, olha, eu recebi aqui uma sentença e nós temos que responder. Ele pergunta logo assim, tu recebeu quanto e qual é o prazo? Advogado sempre deixa o prazo para o último dia. E eu, assim como eu sou muito ansioso, eu sofro muito aqui com meus advogados, né? Porque eles sempre dizem, não, pai, nós temos prazo, e eu aperreado para poder resolver logo. Eu não gosto muito, eu sou igual a você, eu gosto sempre de antecipar meus prazos, né? Porque como nós atuamos em diversos setores, pode acontecer de naquele dia que você deixou para entregar o artigo, no 15º dia, surgir uma emergência. E você não conseguir cumprir. Muito. E uma coisa que surge muito é a emergência. E você não conseguir cumprir com o prazo. Então eu também eu sou adepto da sua ideologia. Eu também sempre gosto de antecipar as coisas. Logo, eu sou muito ansioso. Então, eu gosto de correr com as minhas coisas. Né? Você sabe muito bem que durante o empreende eu ficava, cala, falta tantos dias. Né? Por quê? Porque eu sou muito ansioso e eu sempre gosto de antecipar as coisas para que as coisas aconteçam até, de certa forma, confortavelmente. Para que não aconteça com atropelos, para que não aconteça, né? Agora tem coisas também que você não pode antecipar. As pessoas que trabalham muito comigo, você sabe disso, por exemplo, um evento.
um evento de grandes proporções. Não adianta eu antecipar uma montagem de evento, um empreendimento litoral, um semana antes, porque eu sei que durante uma semana eu vou ter mais 100, 200 inscrições. Então eu só posso preparar um evento desse porte, geralmente no dia 6, 7 antes do evento. Que é quando você sabe realmente o que é que você vai ter de público dentro do evento. Existem determinadas ações que, infelizmente, você tem que deixar assim, mais perto do prazo final mesmo. Já a grande maioria, não. A grande maioria, como você bem colocou aí, a gente pode antecipar. Exatamente. A Bianca estava perguntando aí se tinha algum aplicativo. Bom, eu conheço vários aplicativos de organização. Eu acho que vai muito do que a gente precisa. Né? Eu praticamente utilizo muito o Evernote, esses aplicativos de anotação, que eles sejam logados com o Drive, né? Porque aí eu posso mexer no meu celular e ele vai diretamente também para o computador. Tem o OneNote também, que ele é do pacote Office, que pouca gente conhece, mas ele também é muito bom, que dá para a gente jogar imagens, várias coisas lá. Tem um aplicativo também, que é justamente o nome da técnica que a gente falou aqui, que é o Pomodoro, que ele faz toda uma rotina para você, você vai escrevendo lá, ele faz toda uma rotina para você, e ele já te dá também os alarmes, né? Então, assim, automaticamente, como você coloca a rotina, ele já vai te dando os alarmes. Eu, particularmente, não gosto de ficar tocando alarme toda hora no pé do meu ouvido. Mas tem gente que gosta, que dá certo. Para mim, não dá. Mas existem vários aplicativos. Então, assim, se você for lá na Google, né, na Play Store, dá para procurar aplicativo por organização e você vai testando o que se adequa à sua rotina. Eu, geralmente, quando eu quero um aplicativo, eu saio instalando 3, 4 e eu vou, testo todos e fico com o que melhor se adapta com o meu jeito, porque cada um é único, né? Então, cada um vai ter um jeito aí, certo? Cara, Oi, Pedro, fala aí. Uma live dessa ela não é totalmente completa se não tiver uma polêmica, né? Então eu quero gerar aqui uma polêmica aqui. Fala aí. Assim, quando se fala de procrastinação, eu entendo que vai muito do ser humano. Existe um autor famoso, não vou citar o nome, mas ele tem um método aí que ele vende para milhares de pessoas, um cara aí de Fortaleza. Tem diversos livros, que os livros dele mais vendem o curso dele do que alguma coisa assim de concreto. Eu não acredito nisso. De um milagre, assim, de você fazer um curso, um método Y, X, não sei o quê, e resolver a sua vida. Eu acredito muito no você construir essa sua rotina para sair da procrastinação. E isso não é uma coisa fácil, é difícil. Você pode, e eu aconselho até que você comece com pequenos passos, né? Eu vou começar mudando isso, eu vou começar mudando aquilo, porque nenhum livro desses que eu já li até hoje são bons. A gente vê algumas coisas, tiram outras, a gente até utiliza algumas coisas nas aulas, nas palestras que nós damos, mas se não tiver dentro da pessoa a vontade de deixar de procrastinar, não existe um método, não existe uma solução mágica, não existe você comprar isso. Eu vejo que lá são milhares de pessoas que fazem esse curso, milhares. Se você tirar daquelas milhares, 5 pessoas que realmente mudaram sua vida, eu acredito que já é um número assim grande. Porque não depende do curso. Depende muito mais de nós mesmos do que qualquer método milagroso que possa existir por aí afora. É isso aí, Pedro. Eu também concordo. Eu fico muito com o pé atrás, vamos dizer assim, quando vem essas promessas aí de algum lugar, tanto o pessoal daqui da região quanto o pessoal de fora do Brasil mesmo, que às vezes vem o pessoal de fora prometendo mundos e fundos pra gente. E eu particularmente também não concordo, acho que cada um tem a capacidade de pegar um pouco do que viveu, né, as experiências que viveu, o que dá certo, o que não dá certo, trazer isso daí para a sua realidade
escrever ali uma rotina, um caminho, assim como a gente faz o nosso próprio caminho, cada um tem essa capacidade de fazer seu próprio caminho. Não precisa que ninguém te diga o que você vai fazer, né? Essa questão dos coaches, às vezes, também é muito criticado por conta disso também, né? Porque você precisa de uma pessoa para te dizer tudo o que você gostaria de saber, vamos dizer assim. Claro que Mais uma polêmica, também não acredito em coach. Não, mas assim, tem muitos profissionais muito bons, né? Que se utilizam assim, do título, a gente sabe. Sempre tem, mas aquela coisa de que eu já estou falando da polêmica mais voltada para a pessoa que acha que porque contratou um coach ou um personal trainer, seja qual for o nome que vai dar, que o problema está resolvido. É igual a pessoa que vai lá, se matriculou na academia e já está com a consciência limpa, porque se matriculou na academia, né? É verdade. Se você não for para a academia, não vai dar certo. E aí, assim, pegando o fio, né? Voltando aqui para a questão das dicas da procrastinação, uma coisa que também vale muito a pena a gente destacar é a questão de preparar o ambiente. Na administração, a gente vê muito a questão dos fatores motivacionais, e tem a teoria dos 2 fatores lá do Herzberg, acho que o Pedro deve lembrar, que ele fala muito dessa questão do ambiente interno e do ambiente externo, né? E quando ele fala de fatores motivacionais, que é os fatores higiênicos, que ele até cita lá, ele fala que todo mundo precisa ter um ambiente adequado, né? Para exercer suas atividades. E aí, assim, eu sempre procuro dar meu toquezinho ali nos ambientes que eu trabalho, né? Seja uma mesa, seja qual for o ambiente, porque eu acho que a gente se sente mais à vontade, se sente em casa. Hoje eu não estou gravando no meu quarto, porque meu quarto é um mundo paralelo, porque o João disse que queria uma parede branca, aí eu já tive que montar, ó, esse localzinho aqui, montei ontem. Mas o seu quarto, lá, o seu escritório, é hiper top, viu? A pessoa chega ali e se sente motivada a trabalhar. Foi muito planejamento aquele quarto ali. E aí, assim, já fiz esse... Assim, peraí, só um detalhe. Não que eu tenha conhecido pessoalmente, eu conheço pelas fotos. Mas tu não vem aqui porque não quis, ué. Porque tu passa ligeira. Mas, enfim, como eu estou falando, essa questão de arrumar o ambiente, né, de preparar o ambiente, é muito válido. Por quê? Porque tudo que está ali acaba remetendo você ao que você necessita fazer. Então, eu até coloco os bonequinhos assim com a cara ruim, olhando para mim, porque aí na hora que eu olho para eles, eu penso assim, eita, estão me cobrando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, sabe? Já é questão psicológica novamente, a gente precisa se sentir bem no ambiente onde a gente trabalha, né? Qual é teu ambiente preferido aí no teu local de home office, Pedro? Não, meu ambiente preferido é o meu escritório, né? Preferido não só para trabalhar, mas da casa. É o local que eu mais passo tempo é no meu escritório, né? Tem minhas impressoras, tem meus livros, tem tudo que eu gosto está lá, né? Então eu trabalho no escritório que eu já tinha montado, até porque a sede da minha empresa, por coincidência, é na minha casa, né? Então isso para mim nesse período agora de quarentena, eu não tive dificuldade por isso, porque a empresa funciona na minha casa, né? Então assim, o meu local preferido de trabalho é no meu escritório e não deixo que ninguém entre lá, porque assim só eu sei onde estão as coisas. Se alguém entrar lá e mexer, já atrapalha o meu dia a dia. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que me dou muito bem com papéis. Quando eu trabalhava nas prefeituras, que a gente mexe muito com papel, muito com documento, a minha mesa era assim um pouco confusa. Mas eu sabia onde estava qualquer documento que a pessoa chegasse procurando naquele momento. Porque é a forma que você tem de trabalhar, essa questão do ambiente interno que você está colocando. Você se sente melhor dessa forma, né? Então, assim, o ambiente interno é muito importante para que a gente possa desenvolver um trabalho bem feito. É isso aí. Aí, como eu estava falando, né, essa questão do ambiente, ela vai direcionar para isso. Você até tocou no ponto que eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram falando sobre isso, que é a questão de limitar o espaço, né? Então, o seu escritório, quando você está no seu escritório, as pessoas que moram com você sabem que não é o momento de ir lá, de bater, de interferir, porque às vezes a gente está numa atividade que ela exige um foco maior. E se a gente tiver várias interrupções, não vai funcionar. E a gente sabe que quem não trabalhava em casa e agora está trabalhando em casa,
está sentindo muita dificuldade muitas vezes, porque a família acaba não respeitando, né? Eu acho que parte um pouco também da pessoa tem aquela questão de educar mesmo, sabe? Eu coloquei um avisozinho na porta do meu quarto e assim que eu botei, ninguém leu o aviso, né? Eu até postei a fotinha assim que eu botei que estava ocupada, né? Por favor, não atrapalhar. Ninguém lia. E é porque eu coloquei um papelzinho assim rosa. Mas aí cada pessoa que entrava, eu ia lá educando, olha, você tá vendo esse papelzinho que eu coloquei aqui? Pois é. Então, nesse momento eu estou trabalhando. Quando a porta estiver fechada, eu estou trabalhando. Porta está aberta, o acesso está liberado. Né? E eu acho que é uma coisa muito importante da gente negociar isso nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Porque quem está trabalhando em casa, de repente, não quer ser mal educado, vamos dizer assim, mas você fala com carinho, todo mundo que está na sua casa ama você. E aí eles vão entender, né, Pedro? Não é muito por aí essa questão de diálogo também no home office? Você estava falando aí, já queria até aproveitar esse momento para mandar um abraço para a dona Ana Carla, para a Graziela, para o seu Eudes. O problema é que você tem 3 superfãs, né? Aí eles não conseguem ficar muito tempo longe de você. Né? A dona Ana Carla, eu acho que a dona Ana Carla não dava nem 2 segundos que eu postava aqui o convite para a live, ela já estava lá compartilhando. Pense numa fã. A ali é ativa na rede social, você não está entendendo. Um abraço, viu, dona Ana Carla? Mas é isso mesmo. Por exemplo, meu filho, quando ele vê que eu estou no escritório, ele gosta muito de música e ouvir música alta. Ele já não coloca música de jeito nenhum. Porque ele sabe que eu estou ali no escritório e naquele momento não dá para ter música dentro de casa. Então, assim, é uma questão que as pessoas vão se adaptando também. Né? São detalhes que acabam que a gente consegue ir contornando de um jeito ou de outro e vai dando certo. São dificuldades que fazem parte, né? O João tá pedindo aqui para divulgar Árvore Pedro II, comunicação. Mandou até aqui. Mandou aqui, ó. Árvore Pedro II, comunicação. Um grande abraço. Um abraço. Aproveitando aí também, João, um abraço aí para o nosso amigo Barreto, que foi quem fez com quem nós nos conhecêssemos. Barreto aí, que hoje é gerente da Planalto. Honda em Pedro II, professor, cabo aqui de Parnaíba, melhor qualidade. Foi para Pedro II e Pedro II tomou o Barreto da gente aqui de Parnaíba. Ele era de Parnaíba, era? Ele é de Parnaíba. Interessante. Pedro, e assim, quando a gente fala dessa questão da procrastinação, né, às vezes é muito visto como uma coisa negativa, porque a gente sabe que brasileiro já tem essa fama, né, de deixar tudo para a última hora. Mas qual será a raiz, né? O problema disso tudo? Será que a gente deixa tudo para a última hora ou será que a gente acaba pegando tanta coisa para fazer que acaba realmente não dando conta? O que tu acha? É outra polêmica aí. Eu acho que isso é uma questão cultural, né? A grande maioria realmente deixa tudo para a última hora. Mas eu acredito que essas pessoas que deixam para a última hora são aquelas pessoas que, de certa forma, vão ter mais dificuldades em escrever uma história de sucesso. Porque, na realidade, são pessoas que são acomodadas, são pessoas que não conseguem ter uma linha de trabalho, são pessoas que não conseguem atingir suas metas. Quando você observa aquelas pessoas que geralmente não procrastinam, você pode ver que, de certa forma, elas se destacam na sociedade, no trabalho onde estão, na escola onde estudam, porque a arte de não procrastinar, ela já lhe dá um diferencial. Porque, infelizmente, culturalmente falando, o brasileiro, realmente, nós sabemos disso, tem o vício de deixar tudo para a última hora. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu marquei uma prova quarta-feira passada, dei o prazo para entregarem hoje, segunda-feira, e boa parte dos alunos, hoje de manhã, ainda não tinha feito. Já lancei 2 avisos no grupo lá do WhatsApp. Né? É uma questão cultural, infelizmente. E aí, quando as pessoas deixam de ter essa questão cultural dentro delas e começam a escrever uma história diferente, essas pessoas, no meu ponto de vista, começam a se destacar. Ou na escola, ou no trabalho, ou dentro dos seus grupos de igreja, né? Ou dentro da sua família.
Você sabe que, por exemplo, na família, sempre tem aquela pessoa que procura buscar fazer as coisas para reunir a família, para fazer com que a família esteja unida. E tem aquelas que, tanto faz como tanto fez, né? Então, assim, isso é, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, aquelas pessoas que conseguem vencer a procrastinação, elas conseguem também estar se destacando no seu ambiente social e profissional. É isso aí, Pedro. E tu falando aí, já vai entrando aqui outra dica, né, que eu até tinha anotado, que é a questão das coisas, daquelas coisas fáceis. Por exemplo, às vezes a gente fica, poxa, essa coisa era tão fácil, eu não fiz. Por quê? É porque a gente esquece. Uma coisa que às vezes é bem fácil de fazer, que chega pra gente ali, e a gente, eu vou fazer isso aqui depois. Um exemplo que é muito comum, dar parabéns no dia de aniversário. Às vezes o Facebook avisa, a gente diz assim, vou deixar para mais tarde. Quando dá Justo. mais tarde, deu amanhã e a gente não deu os parabéns, porque a gente não Verdade. agendou. Não era uma coisa que necessitaria de dispensar, por exemplo, Você não tinha o hábito, porque o hábito também ajuda muito. Né? Exatamente. E aí, o que é que eu geralmente falo para os meus alunos também, né? Que às vezes, se for uma coisa fácil, por exemplo, como isso, chegou uma coisa para você fazer e é só você fazer encaminhar, mandar um e-mail, alguma coisa assim bem rápida, eu geralmente faço na hora que eu recebo a informação. Eu só não faço mesmo se eu não puder. Mas se eu puder, eu receber a informação e eu puder tirar 30 segundinhos ali, que às vezes é só 30 segundos e fazer logo, depende, claro, de pessoa para pessoa. Estou falando que comigo, geralmente é melhor se eu receber a informação, se for essas questões rápidas e fáceis, né? E eu já vou fazendo logo. Se eu não tiver numa atividade, por exemplo, de foco, que aí eu já deveria ter desligado a rede social, né, no caso. Mas se eu estou ali fazendo qualquer outra coisa, que às vezes a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, e é uma coisa rápida e fácil, eu já vou fazendo para depois eu não esquecer, né? Porque isso daí também gera aquele sentimento de, poxa, né? Você fica se sentindo mal. Poxa, é uma coisa tão fácil de fazer e eu não fiz, né? Tem até uma história, viu, Carla, de um professor aqui, um grande amigo, trabalha no Sebrae, Ricardo Leão. Uma história engraçada, né? Ele, em determinado momento da vida, já depois de ser pai e tudo, encontrou com uma amiga da juventude. E tomando uma cerveja e tudo, conversando. Aí ele foi e disse: Fulana, tu nem sabe, naquela época que nós éramos jovens e tudo, eu era louco para namorar contigo. Aí a fulana foi e respondeu: Pois, Ricardo, eu também era louco para namorar contigo. Ou seja, pela falta de atitude, pela falta de fazer acontecer, eles deixaram de viver um momento que poderia ter sido espetacular na vida deles, né? E vieram saber disso 30, 40 anos depois. Ou seja, talvez eles tivessem formado até uma família, quem sabe, né? Então, assim, eu sou muito disso, de não deixar para depois. Se é para fazer, vamos fazer. Deu errado, o que é que vai acontecer? Nós vamos aprender mais do que se tivesse dado certo. Agora, se deu certo, nós vamos ter o bônus, nós vamos ser bonificados. Né? Mas eu não gosto de deixar as coisas para depois. Sejam coisas novas ou sejam coisas do dia a dia. Porque nós só vamos saber se aquilo vai dar certo se nós metermos a cara e fazer. Né? Aí eu já lembro aqui do meu amigo Muri Campos, que um amigo citou recentemente aqui no grupo nosso. A vida, o mundo é como se fosse um sutiã. Meta os peitos e faça. Olha aí a metáfora, né? O Muri é muito engraçado, já fui na palestra dele também. E assim, só para questões, a última diquinha que eu tenho, porque a gente já está quase acabando a live, depois a gente vai se despedir, mas tem a questão que eu queria falar, que é muito importante às vezes a gente saber dizer não, né? Porque às vezes a gente, como eu tinha até introduzido, às vezes a gente acaba, principalmente quem é acostumado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, assim, nós já temos aquela rotina, a gente já sabe encaixar ali direitinho na rotina, às vezes a gente acaba pegando mais coisas do que deveria, né? Tipo, aquela questão de abraçar o mundo todo, sendo que meus braços são pequenos, né? Mas, enfim, essa questão de saber dizer não é muito importante, mas não só um não por dizer não. É o não de delegar, ó, eu não posso fazer isso, mas eu vou te indicar uma pessoa da minha confiança
que eu sei que vai dar conta desse trabalho. E aí já ativar essa questão da rede de contatos, da colaboração, né? A gente sabe que na nossa área, na área de administração, na área de gestão no geral, a gente tem muitos profissionais, e muitos profissionais bons, e muitos que não são bons, mas é importante que a gente tenha essa rede, porque aí, automaticamente, quando eu não posso pegar aquele trabalho, aquela demanda, eu já posso indicar alguém que vai fazer aquilo dali, ou às vezes até para mim mesmo, que a gente sabe que o Gustavo Cerbasi é que diz muito isso, a gente sabe que a moeda de troca na vida ou é o dinheiro ou é o tempo. Então, se eu não tenho dinheiro, eu vou dedicar tempo para aprender a fazer tal coisa. Agora, se eu consigo me planejar e a minha hora de trabalho, de repente, vale mais do que eu perder um dia aprendendo aquela coisa, às vezes é melhor eu delegar, pagar para uma pessoa fazer o serviço de uma maneira profissional, né? E o não também, ele evita o retrabalho, principalmente na administração pública, né? Eu sempre dizia muito para meus amigos secretários que é muito melhor você dizer logo um não e dar a resposta para a pessoa que não vai dar certo, do que você criar expectativas naquelas pessoas. Aí a pessoa vai voltar para conversar com você, você vai ter que inventar coisas para aquela pessoa, e acaba que aquela pessoa, no final, vai receber o não da mesma forma e vai ficar hiper chateada com você. Então, assim, da mesma forma para a administração pública, é muito melhor você dizer logo um não do que você criar expectativas de que pode fazer e não fazer. E isso a gente tem muitos exemplos. Um pessoal que pega muito trabalho, que diz sim para todo mundo, não tenho nada contra eles, mas são poucos os designers dessas artes de redes sociais que não falham com você. Eles acabam pegando coisa demais, né? E não conseguem cumprir os prazos. Então é muito melhor, eu prefiro que um cara desse me diga que não tem como me atender, do que ele me atender e chegar lá no dia de eu ter que apresentar aquele produto e eu não ter o produto para entregar, né? Então, assim, antes isso acontecia muito também nas gráficas. As gráficas se organizaram mais. Você ia numa gráfica, encomendava um material, não, eu lhe entrego no dia. Aí você chegava lá no dia, não estava. Isso é horrível. Então, assim, é muito melhor você dizer um não explicado, um não bendito, como diz o caboclo, do que você criar falsas expectativas. Porque quando eu crio falsas expectativas, eu estou colocando o meu nome, o nome da minha empresa, em xeque. E o checkmate vem. Um não com consciência, né? De olhar para a sua agenda e ver que você está dando um não porque realmente é a melhor coisa a se fazer. Porque às vezes também a gente pode cair na besteira de não planejar, não se organizar e dar um não e perder um trabalho que você poderia ter feito. Também tem essa outra parte, né? Então, assim, Pedro, só agradecer, assim, porque a gente está com... Já acabou! Tu acredita? Já tá passou muito rápido. E eu tava morrendo de medo. Aqui os dois conversam muito pouco. Se bem que é como quando a gente se encontra, né? A gente senta, começa a conversar e o tempo voa, né? Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que o João ia te convidar, né? Ele falou comigo, aí eu dispenso uma pessoa legal, aí depois ele veio, é o Pedro, eu disse, meu Deus, vamos tirar de letra nessa live, né? Então, assim, dizer que bom, né? Estar aqui nesse encontro, traçando novas maneiras de se encontrar, né? A gente sabe que na hora que isso tudo acabar, a gente vai se ver, se Deus quiser. Mas se abraçar. Por enquanto a gente não tem essa possibilidade, mas estamos aqui traçando novas possibilidades e de repente compartilhando com vocês, né? Que estão aí, 16 pessoas ainda aqui no ao vivo, depois muita gente ainda vai ver, né? Mas o que eu queria dizer, no geral, era isso, agradecer, dizer que sinto falta dos nossos eventos, de tudo que a gente já aprontou junto aí, né? Esperamos que tenha mais oportunidades, que a gente vá visitar a praia. Logo, eu tô com saudade da praia também. E deixar o espaço aberto aí para você também agradecer aí ao pessoal. E aí a gente finaliza aqui. Eu quero agradecer ao Pedro Segundo Notícias, ao João, esse cara que eu tenho, assim, uma admiração incrível por ser um cara batalhador, por todos os problemas que ele tem, ele nunca se entregou. Fazer o que ele faz com
assim, os problemas que ele tem é uma coisa fantástica. Eu tiro meu chapéu para o João Brandão, né? Agradecer todo mundo de Pedro II, que sempre nos recepcionou muito bem, pessoal aí de Piracuruca, Piripiri, e a galera de Parnaíba que deve estar assistindo também, dizer que foi muito bom, né? Eu fiquei muito feliz, estava um pouco apreensivo, porque nunca tinha feito live, né? E ainda teve problema técnico, né, no começo, mas faz parte. Me deixou aqui sozinho, tava para pular aqui dentro debaixo do sofá. Mas isso aí acontece, né? Se aconteceu na do Safadão, por que não vai acontecer na nossa? Não é? Pois é, acontece. Então, assim, agradecer a todos que acompanharam. Um grande abraço para Amanda. Amanda, essa pessoa magnífica, né, que Nossa, trabalhou parceira. conosco aí no Empreende Litoral. Pessoa assim como você, eu amo muito, né? E quero sempre ter vocês por perto, porque vocês são fantásticas. A dupla dinâmica aí, Amanda e Carla. Da administração, todo mundo aqui da ADM, né? Nada contra as outras áreas, mas o pessoal da ADM é muito unido, gente. Eu acho assim, que é uma área, né, Pedro, que a gente, graças a Deus, a gente tem esse abraço assim, com todo mundo. A gente sabe que onde tem ADM, a gente já vê de longe, porque a gente é quase uma comunidade. Pessoas incentivam e motivam, como por exemplo a Silvia, né, lá da CrisFap. Sempre que a gente precisou, a Silvia esteve do nosso lado, uma grande amiga de muitos anos, a Silvia, fizemos faculdade junto. E agradecer. Eu acredito que foi muito bom, eu gostei muito. Eu amei. Eu gosto muito de falar, né? Você vê, assim, vou mais na parte prática, porque com essa carequinha, essa barriguinha, já aponta que existe alguns anos de trabalho, né? E aí você foi mais na parte técnica, mas na prática também. Mas assim, eu acho que casou bem. E com certeza. Fica meu agradecimento, né? E só a gente pedir para vocês seguirem aí o Pedro, né? @Pedro Pinto, @CarlaGabiRF, sigam @ADM com Wi-Fi, que é o meu projeto junto com o João Brandão, né? E aí a gente vai fazer as postagens aí com os perfis depois para vocês seguirem, mas a gente vai ficar toda semana postando vídeos, né, lá na administração com Wi-Fi. Então é isso, obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui. Muita gente ainda está até o final, então o pessoal que está focado aí nessa quarentena. Parabéns para todo mundo e até logo. Tchau, Pedro. Tchau, quero só mandar um abraço, porque eu tenho um fã também, viu? Eu tenho um fã que está lá em Fortaleza. Um abraço para o meu primo Eugênio e toda a família que está aí acompanhando. Ah, eu vi o Eugênio aqui. Meu fã lá de Fortaleza. Meu primo, viu? Se eu não falasse dele aqui, é capaz de ele mandar. Viu? Um abraço lá para a dona Ana Carla, a Graziella e para o seu eu. Neta. Agora já ficou igual, o programa da Globo, mandando um abraço. Um abraço para a neta. E estamos aí, quando precisar, estou à disposição. Amo fazer isso, é o que eu amo fazer. Tamo junto. Tchau, gente. Até logo.